Nós estamos estudando hoje, irmãos, esse é o estudo 777 do nosso currículo doutrinário. É um número até emblemático, né? 777, não é verdade? E isso, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 2. E você sabe, eu sempre costumo dizer isso para você, esse estudo é as 777 semanas consecutivas que nós temos esse estudo estruturado da nossa igreja, não é? Daqui 4 semanas, nós vamos fazer 15 anos de currículo doutrinário. Ou seja, há 15 anos a nossa igreja, a Assembleia de Deus Ministério do Belém, estuda os assuntos da Bíblia Sagrada de maneira sistemática. Hoje, todas as nossas igrejas... Você está aqui, por gentileza? Hoje, todas as nossas igrejas, as mais de 140 congregações do Ministério do Belém ao redor do mundo, estão tratando exatamente esse assunto em cada uma das igrejas, não é? Porque nós temos esse material centralizado e hoje, irmãos, o nosso estudo foi escrito pelo nosso pastor Joel, e ele vai tratar de um assunto muito pertinente, não é? Eu mandei para você mais cedo aí no grupo da nossa igreja, se você puder compartilhar com quem está do seu lado, vai ser uma bênção. E nós vamos falar hoje sobre a igreja em tempos difíceis. Será que é emblemático esse assunto? A igreja em tempos difíceis, não é? Será que está atual esse assunto? Não muito, não é? Está muito não é verdade? Nós vamos tratar desse assunto e nós vamos perceber, irmãos, que talvez esse seja um dos temas mais antigos e mais atuais da Bíblia Sagrada, não é verdade? O comportamento da igreja em tempos difíceis sempre é, e por muitas vezes, é o divisor de águas da sociedade. Então, vamos fazer a leitura nossa aí, 1 Timóteo, capítulo número 2, versículos 1 a seguir, não é? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versos 1 a seguir, diz assim a minha Bíblia e a sua também. Se estiver dizendo diferente, você está no lugar errado. Vamos lá. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Eu já queria parar aí antes da gente continuar, para entender que Paulo está dando na sua primeira carta ao obreiro Timóteo, que provavelmente nessa época estava dirigindo a igreja de Éfeso. Ele fala assim: olha, Timóteo, antes de tudo, meu amigo, vê se está todo mundo acomodado, vê se tem um lugar bom para congregar, viu? Vê se aí se você consegue traduzir aí a sua maneira de falar de uma maneira que a cultura vai aceitar, entendeu? Toma cuidado, né, para você não entrar... Não é isso que ele está falando. Antes de tudo, comece com a oração. Na vida cristã, não se faz nada a não começar com oração. Teve um escritor chinês, ele foi missionário na China, mas ele era chinês também, Watchman Nee. Escreveu alguns livros, entre eles O Homem Espiritual, que no Brasil teve muito problema quando esse livro chegou lá, porque os asiáticos, eles são muito místicos, não é? E como o brasileiro confunde misticismo com macumba, com tudo que é do inferno, na verdade, ele teve um pouquinho de dificuldade esse livro no Brasil, mas na verdade era só a cabeça asiática se manifestando. E ele falava assim: você sair de manhã para trabalhar sem orar é como sair para a reunião mais importante da sua vida nu. Você sair pela manhã da sua casa para fazer qualquer coisa sem orar primeiro é como sair para a reunião mais importante da sua vida nu. Eu acho interessante esse conceito que ele coloca, porque ele tem muito a ver com aquilo que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Olha, Timóteo, antes de tudo, suplique, ore, interceda e agradeça. Antes de qualquer coisa, antes de você subir no púlpito, antes de você dar um Pai do Senhor para alguém, antes de você cumprimentar seu patrão, antes de você descer da sua cama, antes de você estar com o seu cônjuge na sua casa, antes de tudo. Não é? Eu acho interessante que a palavra no grego para tudo é a palavra pan, de onde vem pandemia, de onde vem pan-americano, não é? Pan-americano, toda a América. Pandemia, todos os lugares está infectado com essa, endemia. Não é verdade? Por isso que a palavra pan. É interessante que a palavra pan no grego para tudo significa tudo mesmo. Não é? Não é tudo algumas coisas, não é tudo que lhe é conveniente, é tudo. E quando a gente observa, principalmente debaixo desse tema que nós vamos caminhar aqui para os próximos minutos juntos, a igreja em tempos difíceis, é importante que a igreja, quando ela se encontra num embate muito forte contrário, ela inicie pelo começo, não é?
Olha, tá cheio de gente hoje, e eu não estou falando especificamente de ninguém, eu estou falando do geral, não é? Se eu estiver falando especificamente de alguém, eu vou chamar a pessoa aqui e vou conversar com ela, né? Mas eu estou falando do geral. É grande hoje o número de maneiras que as pessoas hoje até ensinam pastores como é que faz para levar gente para a sua igreja, não é? 7 passos para a prosperidade, 15 caminhos para a liderança, não é? 8 maneiras de conquistar a sua audiência. Está cheio de jeito, de método, né? Mas Paulo está ensinando para Timóteo o seguinte: Timóteo, antes de tudo, meu filho, vá orar. Ore pelo povo, ore pela igreja, ore pela cidade. E aqui ele continua dizendo ainda, né? Vamos para o versículo 2. Por todos os homens. Ou seja, não era para orar por causas específicas, mas por pessoas. Não é? Às vezes a gente não quer orar por pessoas. Tem muita gente que tem dificuldade de mencionar pessoas na oração, principalmente inimigo. E eu aprendi isso com o meu pastor. Ele falou que toda vez que ele ficava com raiva de alguém, ele fazia questão na próxima oração lembrar daquela pessoa. Ele falou: Senhor, o fulano de tal me irritou hoje, olha, eu estou com raiva dele. Não é? E por diversas vezes na oração, Jesus ajudava ele. Se você quer parar de ter raiva dele, ama ele. Se você conseguir amar ele mais, você vai ver como a raiva dele vai embora. Você vai ver um monte de coisa legal nele, você vai parar de ter raiva dele. Não é? E orar por pessoas, não é? Pessoas que estão te fazendo mal, pessoas que te fazem bem, orar por pessoas. E aqui de novo, né? Em favor de todas as pessoas, não só de algumas. Não só das pessoas que eu agrado, não só das pessoas que são interessantes para mim, de todas as pessoas, não é? Orar pela sogra, orar pelo genro, né? Orar pela nora, não é? Orar pelo sogro, ore por todo mundo, né? Faça questão de orar, não é? Ore em favor dos reis e de todos que exercem a autoridade. Você já orou pelo Lula hoje? Não é? Tem que orar pelo Lula. Você já orou pelo Trump hoje? Tem que orar pelo Trump. Eu não estou dizendo orar para ele porque você gosta dele. Ore porque talvez você não goste dele. Ore por ele. Ele precisa de Jesus, não é? Você já pensou como é que vai ser se esse homem se converter? Ah, pastor, é impossível. Deus falou que as coisas que para nós é impossível, para ele é possível, não é? De repente, irmão, entra lá um pastor pentecostal lá no Palácio do Planalto, expulsa os demônios dele e fica crente, não é? Ou o contrário, não é? Então ele mostra que é crente e muda a maneira dele de ser, mas é importante orar pelas pessoas que estão em eminências, e Paulo vai explicar isso aqui, porque, olha só, ore pelos reis e por todos que exercem autoridade, e ele dá um motivo para isso. Ele está falando assim, não é porque você está orando à toa, não é porque é bonito orar, não é porque é politicamente correto você orar. Eu acho que uma dos maiores erros que a igreja brasileira cometeu nos últimos anos foi falar o seguinte: não, o nosso lado é só esse aqui, é só esse aqui. E eu não estou dizendo que nós não temos que ter princípios bíblicos manifestados na nossa maneira de ver. Eu não estou entrando aí. Eu acho que apoiar aquelas pautas que a gente chama de pauta, né, que são convenientes para a igreja, que parecem com a igreja, está certo, é isso aqui que tem que fazer. Agora, não exerça pessoas que você prefere e que você desprefere. Por quê? Porque amanhã você pode estar sendo governado por quem você não gosta. Não é verdade? Porque chegou o tempo de Deus para aquela pessoa exercer. Toda autoridade é colocada por Deus, é verdade ou não é? Alguma coisa na terra acontece que Deus não quer? Mesmo que não seja por permissão de Deus? Se nós estamos sendo governados por alguém hoje que nós não identificamos ele com a nossa fé, lembre-se que Deus tem autoridade para matá-lo e para dar vida para ele todo dia. E ele está lá. Então ele está lá porque Deus permite. Mas aí o Paulo dá uma dica. Sim, gente, ora por ele. Quem que era o governante na época de Paulo que ele está falando? Quem que era o governante dele? Era César. Era César. César era um bom governante para os crentes. O que o César fazia para os crentes? Mandava matar. E o Paulo está falando aqui, ore por ele. Ore pelo rei, por aqueles que estão em autoridade. Para quê? Ele explica. Para que vivamos vida mansa e tranquila. Você já parou para imaginar? Estou falando de igreja em tempos difíceis, ok? Que a solução para os nossos problemas quanto à nossa vida terrestre não estão na mão do próximo governo, nem do governo atual.
estão nos nossos joelhos através da nossa oração? Se você orar, e se você esperar de Deus uma estratégia para o tempo que você ora, não importa quem governa o país. Tem muita gente que eu conheço, e você também, você está aqui, deve ser um de você, um desses deve ser você, que era para estar na Rua da Amargura hoje, mas uma oração que Deus respondeu mudou seu cativeiro, foi ou não foi? Glória a Deus. Mas uma maneira que você se apresentou diante do Senhor e entendeu de Deus uma instrução, mudou a sua caminhada. E Paulo está explicando, olha, ora por eles para que vocês tenham uma vida mansa e tranquilidade, com toda piedade e respeito. E aí ele fala o seguinte, olha, lembra quando Deus começou a criar as coisas no Gênesis e falou assim, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era bom? Lembra? Haja divisão entre a terra e o mar, e viu Deus que isso era bom? Olha o que Paulo está falando aqui no versículo de número 3. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Orar por quem está em eminência é bom, e Deus se agrada disso. Orar pelas pessoas, começar tudo com oração, é bom, e Deus se agrada disso. Deus fica feliz com isso, não é? Por quê? Qual que é a motivação de Deus por detrás disso? Olha, Paulo explicou pra gente que era bom para nós fazer isso, que era bom para nós orar pelos reis e pelos que estão em eminência. Aí ele falou pra gente aqui que isso é bom diante de Deus, Deus se agrada disso. Por que Deus se agrada disso? Porque Deus também tem um querer, tem um paradigma. Do mesmo jeito que a gente quer viver bem aqui nessa vida, Deus também tem uma vontade manifestada. Deus não é uma massinha de moldar que quer o que a gente quer, Deus tem coisa também que Ele quer. A gente quer viver uma vida sossegada, e o que quer Deus? A gente quer viver uma vida mansa e tranquila, não é verdade? Quem gosta de agitação aqui maligna? Ninguém. Quem gosta de viver debaixo de problema? Ninguém. Nós queremos uma vida mansa e tranquila, está escrito aqui. Isso é bom, e Deus está falando assim que isso aqui é bom, que Ele também deseja isso. E que deseja Deus? Versículo 4, a gente termina aqui essa leitura. Que deseja que todos os homens se salvem. Eu e você desejamos viver bem, e Deus deseja que os homens encontrem salvação. Não é? Que deseja que os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que as pessoas conheçam a verdade. E Paulo está dizendo para Timóteo que a única maneira disso acontecer começa com uma igreja que se coloca diante de Deus no princípio de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Em todas essas etapas da vida humana, Deus nunca abandonou o ser humano. Sempre trabalhou para que ele entendesse o seu amor, o caminho do bem, os seus pensamentos, para dar aos homens um fim de paz e comunhão com eles. Uma outra leitura que a gente tem aqui no nosso estudo hoje é Jeremias 29, um versículo que todo mundo ama, que é o versículo 11. Bem, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de morte, para dar para vocês o fim que vocês esperam. Que pouca gente não lembra o contexto desse texto, não é? Que Jeremias 29 é uma carta de Jeremias para quem está exilado. E por que ele escreve essa carta? Porque tinha gente falando o seguinte, olha, eu ouvi dizer aí um profeta que esse negócio aqui vai durar, esse cativeiro vai durar 5 anos. É mesmo, rapaz? Foi, o profeta me disse. Pois eu ouvi um profeta que me falou que é 2 só. 2 anos nós estamos de volta em Jerusalém. Isso aqui, Deus não vai deixar a gente aqui não, você vai ver só. Né? Eles já estavam surpresos que Deus tinha mandado eles para o cativeiro. Que Deus havia mandado eles para o cativeiro. E aí Jeremias falou assim, deixa eu escrever uma carta para eles, para tranquilizar o coração deles, não é? Eles estão em confusão se é 5 ou se é 2 anos, né? Deixa eu escrever uma cartinha para eles. Aí Deus falou assim, olha, 70 anos vocês vão ficar aí. Pode ficar tranquilo. E falou assim, olha, não deixa nenhum profeta enganar vocês não, tá? Vocês vão passar 70 anos aí. Agora é o seguinte, enquanto vocês estiverem aí, plantem vinhas, construam casas, casem os vossos filhos e as vossas filhas. Procurem a paz da cidade pela qual eu vos fiz transportar, porque na sua paz vós tereis paz. Deus está falando para eles, assim, olha, pode ficar tranquilo. Eu vou dar para vocês um mapa da mina para vocês pararem de sofrer aí. Comece a procurar o bem do lugar onde vocês estão. Não é?
Eu conheço muita gente, irmão, que está aqui na América há muitos anos e não prospera aqui. Porque não procura o bem do lugar onde está. É sempre um jeitinho atrás do outro. Uma curva atrás da outra, não é? Quando você ouve a boca para falar, fala mal do Brasil, fala mal dos Estados Unidos, fala mal do outro país, fala mal de não sei quem, só fala mal. Não procura o bem. E quando você não procura o bem também fica parado lá estático, ele também não está te procurando não. Porque o bem você acha. O bem você encontra, não é? Olha, procure o bem da cidade que eu fui visto transportar, porque na sua paz vós tereis paz. E aí chega o versículo 11. Tá todo mundo com aquela cara de ué, falando, mas poxa vida, nós estamos aqui, exilados. E Deus falou para a gente ficar manso aqui, porque o negócio não vai sair do jeito que a gente quer não. Nós vamos ficar 70 anos, não estava falando 5, ele falou 70 anos, gente, isso é muito tempo. E aí Deus fala assim, ei, eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês. Eu sei o que no meu coração está exalando a respeito da sua pessoa, da pessoa de Israel, do povo de Israel. Eu penso coisas para vocês de paz e não de morte. Vocês querem terminar bem? Eu também quero que vocês terminem bem. Não é? Para dar para vocês o fim que vocês esperam. Quem não quer terminar os seus dias bem? Tem alguém aqui que fala, não, eu quero terminar sofrendo. Tem alguém que pensa assim? Ah, se eu terminar sofrendo eu vou estar feliz, não é? Não. Você quer terminar bem, adivinha, Deus também quer. Deus também quer que você termine bem. Só que o segredo mora em como você caminha com Ele. Nesses tempos que a gente está vivendo difícil, a gente pode olhar durante toda a história da humanidade, não foi diferente. A igreja primitiva, por exemplo, no contexto sociopolítico deles, vivia um tempo muito difícil. Muito difícil. Quando o Senhor Jesus Cristo apareceu pregando, e a gente falava um pouquinho isso com os líderes na segunda-feira, aquilo que eles esperavam de Jesus era totalmente diferente do que Jesus deu. Demorou para eles entenderem. Gente, eles estão com Jesus ressurreto, ascendendo aos céus, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. E aí eles falam, chegam para Jesus e falam, e aí, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Né? E eu costumo brincar com os irmãos aqui na igreja, né? É agora que o Senhor vai fazer Make Israel Great Again? Não é? É agora que a gente vai entrar na cidade de Jerusalém. Yes, we can. Yes, é agora. É agora que nós vamos, né, arrebentar a boca do balão. Um pouquinho antes de Jesus morrer, já estavam discutindo quem ia ficar do lado lá na hora do reino. Se ia ficar do lado direito, se ia ficar do lado esquerdo e tal. Não é? A expectativa deles era essa. E quando eles são entendidos por Jesus, a real natureza do reino, eles foram perseguidos por isso. Absolutamente perseguidos, não é? Principalmente e inclusivemente, quando eles estavam falando com aqueles que estavam na iminência. Quem aqui nunca se deliciou com Atos capítulo 26, 27, a defesa de Paulo? Extraordinária. A maneira como Paulo defendia, mas não fazia efeito. Não é? Ele defendia assim muito bem, mas aquilo não fazia efeito. Por quê? Porque era um tempo de perseguição. Ele dava testemunho no meio da perseguição. A gente precisa de entender que nós fomos chamados para dar testemunho de Jesus ainda que em meio de perseguição. Não é? O pastor Philip Goshen, que foi um missionário da Igreja da Assembleia de Deus Americana nas Filipinas. Ele passou para o Senhor esse ano, agora em maio. Ele sofreu os últimos 3 anos da vida dele com Alzheimer. Aquele Alzheimer profundo, complicado, esquecendo de tudo e tal. Ele já não lembrava mais da esposa. Não é? A esposa chegava para dar comida para ele, ele falava, ô minha senhora, tudo bem com a senhora? Como é que é o nome da senhora? E olhava para a esposa e falava assim, o que a senhora fez hoje pela salvação dos perdidos do mundo? Ele esquecia da esposa, mas não esquecia de Jesus. Não esquecia da missão dele. É muito interessante isso, não é? Inclusive eu estou pretendendo escrever alguma coisa a respeito disso aí, não é? A memória da alma, não é? Parece que essas coisas a respeito da nossa fé em Deus não estão registradas no nosso cérebro, estão registradas na nossa alma. Por isso que o cérebro físico esquece, é afetado pelo Alzheimer, que são as coisas referentes ao horizonte. Mas aquilo que é referente ao vertical, a alma não esquece. É incrível, não é? E ele lembrava. E o doutor Philip Goshen, ele costumava dizer um negócio muito interessante. Ele falava assim, no século XXI, um crente morrer de morte natural é um desperdício. Morrer de morte natural é um desperdício. Por quê, pastor? Não tem muito
lugar aí no mundo que está precisando de mártir, não é? Pô, esse pessoal precisa de ir para a Arábia Saudita pregar o evangelho. Esse pessoal precisa... E não pense em você que ele não fazia isso, não é? A gente estava tendo um CONAD, acho que em 2012, se eu não me engano, Além das Portas, né? Nosso evento bienal lá em Orlando. E Além das Quatro Paredes era o nome do evento, para a gente pregar o evangelho. E foi a primeira vez que a gente tratou do tema dos muçulmanos dentro de um trabalho da nossa igreja. Muito interessante. E eu perguntei, né? Caí na bobagem de perguntar para o pastor Filbogocha se ele ia estar, né? No nosso evento. Ele falou, não vou não. Por quê, pastor? Poxa vida, nosso, né? Não, eu vou estar treinando 400 igrejas no Iraque. Ok. Eu acho que o senhor realmente tem uma coisa para fazer no dia, né, do evento do CONAD. Não é? Porque o pastor Filbogocha entendia que os tempos difíceis, eles merecem um esforço extra. Não é? Tem gente tentando encontrar resultados extraordinários com esforço medíocre. E não é assim que acontece, não é? Você quer resultados extraordinários? Então se consagre de maneira extraordinária, não é? Busque de maneira extraordinária, trabalhe de maneira extraordinária. No trabalho da gente, como é que funciona? Não é? O patrão nos dá a oportunidade. Ah, pastor, mas então a gente tem que... O senhor está falando de fazer isso para alcançar a salvação? Não. Salvação é graça. Você alcançou a salvação, é favor imerecido. Você não tinha como alcançar, Jesus fez por você. Agora, trabalhar para Deus, servir a Deus, aí requer esforço. Aí requer um coração devotado, uma alma aberta, não é? E a postura cristã na igreja primitiva foi sempre trazer para a igreja que eles eram peregrinos, forasteiros. É uma coisa que a gente observa aqui nos Estados Unidos, e é um perigo muito grande, não é? É o tal do cristão nacionalista, não é? Nacionalismo cristão. Também chegou no Brasil isso aí, ok? Essa mistura entre cristianismo e nacionalismo é perigosa. Eu não estou dizendo para você que você não pode ser uma pessoa que ame a sua nação. Pelo contrário, você deve fazer isso. Você deve amar a sua nação, não é? Você deve cumprir as leis, as regras, trabalhar pelo bem-estar da sua cidade, como eu acabei de falar. Não é o lugar que você se fez transportar. Não é verdade? Você pode ser, inclusive, num termo separado do outro, como o pessoal falava aí, você pode ser um nacionalista. Não, minha nação, eu quero que a minha nação prospere, eu quero que a minha nação seja um celeiro de missionários. Amém, glória a Deus, isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Agora, quando se mistura as duas questões, como por exemplo os judeus faziam no início da igreja primitiva, não, a fé é só para o judeu, a fé é para Israel. Impedir os gentios de chegar até a fé era um problema. Como é que, por exemplo, eles resolveram isso? Pedro falou o seguinte, olha, vocês na terra, está lá em 1 Pedro 2:11, vocês se comportem como peregrinos e forasteiros. Nenhuma terra que vocês estão é a terra de vocês de verdade. É a sua segunda cidadania. Se você é romano, ser romano é a segunda cidadania. Se você é judeu, ser judeu é a segunda cidadania. Qual que é a primeira, pastor? É a do céu. Essa é a minha primeira cidadania, não é? Porque nós não estamos aqui olhando para a cidade terrena, mas uma vindoura. A carta de Hebreus fala, não é verdade? Nós estamos olhando para o céu, a nossa verdadeira cidadania. O nosso lugar de descanso não está aqui. Por mais que eu amo descansar num lugar bom desse, né? O pastor Zé costuma falar que a Flórida, para ele que ele tem uma casinha lá na Flórida onde ele sempre vai passar férias, ele fala assim, a Flórida é o melhor lugar no mundo para esperar Jesus voltar. Não é? Até quando ele foi no Havaí. Aí ele falou assim, o Havaí é o melhor lugar da terra para esperar Jesus voltar. É claro que a gente tem lugares aqui que a gente, né, descansa, desfruta, mas não se engane, o céu não é aqui, não é? Essa não é a realidade do céu. Até eu tive essa experiência quando esse ano a gente passou por algumas perdas, não é? A nossa mamãe passou para o Senhor em janeiro e depois a minha avó agora em julho, não é? E a gente teve a oportunidade de ir lá abraçar a última vez a mãe, não é? A avó, e é difícil, não é verdade? E eu comentei com os irmãos, não é? Que eu tinha a expectativa de levar minha mãe em Nova York, não é? Levar minha mãe na Times Square e tal. E no dia que chegou a notícia que minha mãe havia passado para o Senhor, eu me sentei na escada de casa e comecei a falar com Deus. Eu falei assim, poxa, Jesus, sem reclamar e tal, mas assim, ponderando, né? Poxa, Jesus, eu queria ter levado minha mãe em Nova York, né? Na hora o Espírito de Deus falou assim, Nova York?
Meu amigo, ela está vendo a Nova Jerusalém. Nova York, meu amigo, que é isso? E eu falei assim, é verdade, o senhor ganhou, o senhor está certo, não é? É uma visão muito melhor, não é verdade? Alguns meses depois eu fui no Havaí, né? Aí tô lá naquela rua bonita do Havaí, faz uma curva assim, você vê aquelas pedras, o mar batendo. Eu falei assim, aí eu lembrei de novo, né? Foi em fevereiro. Falei assim, Jesus, tudo bem, Nova York é feita pelos homens, né? Mas olha a natureza que o senhor fez aqui, que coisa linda, né? E aí eu me lembrei de um hino que o nosso pastor gosta de cantar muito, né? Meus olhos hão de ver as praias celestiais. Eu falei, o senhor ganhou de novo. O senhor ganhou mais uma vez, né? E Deus assim conforta o nosso coração, nos lembrando continuamente o nosso descanso é no céu. A igreja primitiva conseguia tirar o peso da vida terrena olhando para o céu. Conseguia se desfazer dos percalços da vida terrena olhando para o céu e para a consumação da sua verdadeira história. Depois disso, a igreja ganhou seu espaço, não é verdade? Ela se multiplicou, ela teve o seu valor entendido até mesmo por aqueles que estavam em eminência, até o ponto que o próprio César virou crente, não é? Ou disse que era crente, não é? Foi o Constantino. E aí pouco tempo depois se colocou agora a igreja como a religião oficial do império. E todo mundo falou assim, vencemos, né? Deu ruim, irmão. Deu ruim. Porque aí agora as posições da igreja começaram a virar política. Não é? O Papa agora tinha que ser bem relacionado com o César. Não é? E o César, inclusive o primeiro concílio, que através dele saiu inclusive o compêndio bíblico que a gente tem, era para o Papa convocar o concílio. Quem convocou foi o César. Isso deu um problema tremendo na época. Né? Uma ciumeira, não é? Porque o pastor da igreja falou assim, mas peraí, o prefeito da cidade vai convocar a reunião dos pastores? Como assim? Não é? Porque a coisa começou a misturar. E aí a igreja caiu num outro problema. E aí eu lembro do meu tio Lopes, né? O irmão Lopes é lá do glorioso estado do Espírito Santo, não é? E o Lopão, ele tinha alguns dizeres, alguns jargões que eram emblemáticos, né? O primeiro deles é, fica com a turma do Belém que você vai se dar bem. O outro que ele fazia, que ele gostava de brincar também, ele falava assim, o homem precisa de ser homem, precisa de marcar o dia para ser, não é? E o que eu mais gostava era esse, não é? O que eu mais gosto é esse, ele está vivo ainda, né? O diabo, quando não pode te parar, te empurra. E ele explicava isso bem, não é? Quando o diabo não te desanima, ele começa a falar, você é o cara, hein? Você é o cara, não é? Inclusive, isso é tão interessante que ele falava dessa maneira tão simples, que o grande pregador, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, disse que uma vez estava pregando, desceu do púlpito, que ele estava na escada, chegou um jovem da igreja e falou assim, pastor, que mensagem extraordinária, pastor. Eu estava vendo como se fosse o próprio Senhor aqui pregando. Que mensagem espiritual, que poder, que tremendo, pastor. Ele olhou para o jovem e falou assim, você acredita que o diabo estava falando a mesma coisa da minha orelha lá em cima? Para me achar o cara? Eu achava que eu estava com a Coca-Cola, eu era a última Coca-Cola do deserto? O diabo, quando não pode parar, te empurra. Foi isso que aconteceu com a igreja. Não deu jeito de parar a igreja, não é? O Coliseu não parou. A igreja, tem um hino que fala assim, não é? A igreja foi, avançou e tal. Aí agora ela chegou no Estado. E quando ela chegou no Estado, o Estado corrompeu a liderança da igreja. E a igreja começou a se misturar com um monte de coisa e tal, mas ainda, mesmo no meio das misturas, tinha um remanescente fiel, não é? Foi nessa época, por exemplo, que se instituiu que a manifestação dos dons espirituais na igreja já era agora uma coisa maligna. Foi aí que fez a base, por exemplo, a Inquisição depois, que matava inclusive pessoas que tinham manifestações espirituais bíblicas dos dons espirituais como se fosse bruxa, como se fosse bruxo. Por quê? Porque quando abrir a boca, assim diz o Senhor, você está em pecado. Eu em pecado? Não. Eu sou o bispo aqui da cidade. Como é que eu estou em pecado? Não é? Aí o estoicismo entrou na igreja. Quem está em cima mais na pirâmide sabe mais do que está embaixo. Então como é que uma pessoa que é bispa, que é bispo,
pode ser apontado o dedo por um membro da igreja, que nem do clero é, porque diz que recebeu uma revelação de Deus, e a igreja foi esfriando, mas um remanescente fiel permaneceu. Não é? Foi aí que surge, então, no tempo da Idade Média, um contexto histórico de renascimento. E é interessante que isso acontece porque vem logo depois da peste negra. Porque quando a peste negra aparece na Europa, as pessoas ficaram... A igreja não pode fazer nada. Não é? Os padres entraram tudo para dentro, se enclausuraram, tudo com medo da peste negra. Não é verdade? Será que isso parece alguma coisa que a gente viu há pouco tempo atrás? Não é? Os pastores tudo fecharam as igrejas. Não, porque a pandemia e tal, e eu não quero ficar gripado, né? Teve um camarada lá no Brasil que o pastor presidente dessa denominação ficou doente, não é? E o vice-presidente se isolou, falou, não, se ele morreu, eu preciso estar bem. Se ele morreu, eu preciso estar aqui para... Não é? Pegou mal. Não é? Que o homem não morreu. Mas a gente percebe esse caminho parecido. E aí o que acontece nessa época? Surge após isso um renascimento daqueles que foram fiéis, porque muitos remanescentes nessa época da peste negra, irmãos, falaram, não, essa é a hora da igreja agir, iam para a rua, cuidar das pessoas que estavam com aquelas bolhas da peste bubônica, da peste negra, não é? E muitos irmãos, inclusive, morreram fazendo isso, por poder ir lá e tocar aquele que estava, não é? Estava em problema, tal, e estava em situação difícil. Logo depois disso, quando a peste se sai, começa então a surgir a reforma protestante, não é? Martinho Lutero agora, como alguns outros tinham percebido antes, né? O Rus na Inglaterra, quando morreu, o Rus significa ganso, não é? E quando a igreja estava matando ele porque ele se levantou contra os crimes e os pecados da igreja na Inglaterra, quando estavam matando ele, ele falou assim, vocês estão me matando hoje, mas daqui 100 anos, vocês estão matando um ganso, não é? Um russo. Mas daqui 100 anos Deus vai levantar um cisne, e esse vocês não vão matar não. Foi Lutero. 100 anos depois, Lutero aparece e traz as teses que ele proclama lá de renovação da igreja. Na verdade ele queria reformar a igreja, e é apoiado por algumas coroas na Europa, e começa um tempo da reforma. Lutero começa um trabalho que depois é continuado por alguns irmãos, não é? O pietismo, os anabatistas e etc. Todos esses iniciam ali um tempo de reforma. E a igreja volta a observar a palavra de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? É que nós temos de ficar atento que a nossa história é cíclica. A história humana é cíclica. Uma das coisas que eu achei muito interessante que o secretário de Defesa americano, o primeiro secretário de Defesa americano da primeira administração do presidente Donald Trump, ele era um general dos Marines, muito inteligente, James Mattis, não é? E esse secretário americano, eu assisti algumas entrevistas dele, ele costumava dizer o seguinte, olha, a máquina de guerra mudou muito nos últimos 400, 500 anos. É extraordinário aquilo que a gente conseguia ter de máquina de guerra 400 anos atrás, há 500 anos atrás, o que a gente tem hoje, não é? A máquina de guerra mudou muito. Agora, os motivos que levaram Alexandre o Grande para o campo de batalha é os mesmos que levam o homem hoje. Não mudou nada. As motivações dos homens para a guerra é a mesma. Os homens vão para a guerra pelo mesmo motivo. Não surgiu um problema diferente que o homem moderno vai para a guerra. Não, é a mesma coisa. É o mesmo problema, não é? Nós precisamos de entender por quê. Porque o homem é o mesmo, por isso a história humana é cíclica. Ela vai se repetindo, ela vai aparecendo de novo. E se a história é cíclica, o que a igreja tem que fazer? Gente, olha para a palavra. Como é que acontece, não é? De vez em quando aqui a gente conversa na escola dominical, né, irmã Nanete, sobre a questão do povo de Israel, não é? Se convertia, Deus tirava a mão, tal, aí vinha um tempo de avivamento, tal, aí aparecia um novo rei que fazia o que era mal aos olhos do Senhor, descia de novo, estava cíclico. Vai acontecer a mesma coisa, não é? O povo no deserto, não é? Deus salvava, eles adoravam a Deus, tal, aí 3 dias depois já estava murmurando de novo, outro problema de novo. Se a história é cíclica, por que nós não quebramos o ciclo, então? A começar na nossa vida. A começar na nossa história.
Tem gente que fala assim, ah não, na história da minha família é assim. Não, na minha família é desse jeito. Não, irmão, foi desse jeito. Foi assim até hoje. Não é? Ah não, mas na minha casa é assim que acontece. Não, irmão, foi até hoje. Muda. Ah, pastor, mas eu não sei como é que mudar. Vamos voltar no início de novo? Como é que Paulo falou que muda as coisas? Começa orando, irmão. Começa apresentando, suplicando a Deus, não é? Eu lembro até hoje, assim, com detalhes. Estava dentro de casa, aquela montoeira de problema, a gente estava sem dinheiro nenhum. A única pessoa trabalhando na minha casa era minha irmã. Minha irmã ganhava um montante total de R$400 por mês. Eita! Não é? 2 salários mínimos. Ela trabalhava numa empresa de foto. Meu pai tinha perdido emprego, batido o carro alguns dias atrás. Não é? O pai começa a falar em casa, nós precisamos ir embora daqui, precisamos ir embora, vamos para São Paulo e tal, a gente vai para São Paulo, vai ser melhor em São Paulo. E aí a mãe fala assim, eu não quero ir para São Paulo, porque a casa que a gente tem aqui é nossa, e meu pai me deu, e começa aquela confusão e aquela briga, o pai fala com a mãe fala com o pai, e a Vanessa ali olhando, e meu dinheiro indo embora, minha irmã olhando meu dinheiro indo embora, tal. Eu peguei olhando aquilo, ouvindo aquilo, fui para fora. Nós morávamos no fundo de um corredor bem grande, assim, para carro, e eu comecei a andar a rampa até o portão, e eu lembro que eu olhei em cima do posto de gasolina, do outro lado da rua, parece que a lua estava assim em cima do posto, a lua estava gigante aquele dia, amarela, linda, e eu olhei para o alto e falei assim, Senhor, eu não sei como é que o Senhor vai fazer, mas eu queria sair daqui, eu queria ser a salvação dessa casa, eu não quero viver assim pro resto da vida, eu não quero viver brigando, eu não quero viver com problema pro resto da vida, eu não quero estar nesse ciclo mais. 2 anos depois eu não sei como eu estava na América, não sei como aconteceu, mas Deus me trouxe para cá, mudou minha vida, me chamou para a obra de Deus, e eu estou aqui hoje em Los Angeles pregando o Evangelho. Não sei como é que aconteceu. Se você explicar para mim, fala como é que aconteceu. Eu sei te falar o que aconteceu, mas como aconteceu, não sei. Porque Deus ouve a súplica, Ele ouve a oração. Eu sei que aquele dia Deus ouviu a minha oração simples, como hoje Deus está ouvindo a sua oração. O que você tem para orar hoje? O que você tem para pedir? Para mudar um ciclo na sua vida, para mudar uma situação na sua vida, para mudar um projeto que às vezes até é maligno para você. Como é que você vai fazer hoje? Suplica a Deus, fala com Ele. Olha para a história, não é? Olha para a história. Eu costumo dizer que a gente gosta sempre dessas mudanças rápidas, né? Essas coisas extraordinárias. A gente gosta de ver a mão de Deus naquilo que é diferente, não é? Você já parou para pensar em ver a mão de Deus naquilo que é igual? Já percebeu que o sol hoje nasceu do mesmo jeito, se pôs do mesmo jeito? Então, se o sol hoje fez a mesma coisa que Deus manda ele fazer todo dia, o que você acha que é o seu problema pessoal para Deus resolver? Deus domina sobre o sol, sobre a lua, não é? Sobre os astros. Deus pode te ajudar. Se amanhã você vê o sol nascer de novo, saiba que deu mais um dia que Deus está te dando oportunidade para ser abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Depois desse tempo que a gente teve de tantos questionamentos, não é? Até mesmo de como é que a reforma foi feita. Muita gente que fala que a reforma foi boa, outros falam que ela na verdade foi incompleta, aí fala das perseguições da reforma. Mas aí a gente vê aquilo que surge depois da reforma. Foi o movimento dos Estados Unidos, não é? A gente tem, por exemplo, o que é fruto desse tempo de reforma e transformação, a pessoa do presidente americano de Abraham Lincoln. E dentro daqueles que são historiadores americanos, eles falam que o Abraham Lincoln foi o presidente mais crente da América. Teve um presidente que foi crente aqui, foi o Abraham Lincoln, não é? Pelo menos é o que eles sempre dizem a respeito dele. Você consegue ver na maneira como ele falava e como ele tratou alguns assuntos que eram difíceis, não é? Por a questão, por exemplo, da escravidão, o Abraham Lincoln não foi politicamente correto. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um meio termo então? Eles são escravos, começa a pagar um salário melhor e dar comida para eles. Não, eles vão ter que ser livres, tem que ser libertos, não é? Não procurou um meio termo, ele não falou assim, vamos fazer uma aqui e tal, vamos ajeitar esse negócio aqui. Aí não, só termina quando eles forem livres. A gente só põe paz aqui quando eles forem livres, gente que é líder, não é? Agora, como é que Abraham Lincoln surge? Os historiadores dizem que os pais de Abraham Lincoln se conheceram numa tenda de avivamento de Whitfield, aqui nos Estados Unidos.
Whitefield saía fazendo tenda de avivamento, pregando o evangelho em todo lugar. Lá em Illinois ele fez uma, e 2 jovens começaram a cantar cânticos espirituais e se abraçarem falando língua estranha no meio da tenda. Quem eram esses 2 jovens? Os pais de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln nasceu num lar cristão, foi educado numa fé cristã. Tudo isso surge por quê? Porque alguém 200, 300 anos antes falou assim, não, vamos parar de viver nesse ciclo de maldade. E aqui está outra coisa extraordinária para você. Talvez nos próximos 10 anos, 20 anos, você não consiga sentir o resultado que a sua fidelidade a Deus vai causar nas gerações da sua família daqui 50, 80, 90 anos. Porque você decidiu mudar. Que você decidiu fazer diferente, porque a igreja dessa época, desse dia de hoje, decidiu parar de olhar para aquilo que é comum, para aquilo que as pessoas gostam de ouvir, e começou a fazer aquilo que ela precisa de fazer, orar. Aliás, de fazer aqui um plim-plim, mãe Irani, não é? Se você está se sentindo empolgado para orar, nesse sábado, às 9h30 da manhã, se inicia o trabalho do nosso ciclo de oração. 9 horas da manhã, não é? 9 horas da manhã, irmã Irani, aqui na esquina, ó. Depois eu passo o endereço para você. Das 9 às 11h30, oração. Vamos lá, vamos orar, vamos clamar a Deus. Vamos arrebentar com o inferno através da oração, não é? Não tem coisa de questões aí semânticas, não. É oração, jejum, entrega para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós viemos nessa mudança, nesse avivamento, e eu estou começando a terminar já, não é? Estou começando a terminar, então falta mais quantas vezes? Mais 2, não é? Eu começo a terminar, eu termino e terminei, são 3 vezes. Eu comecei a terminar, a primeira. Quando a gente observa então essa transformação que a igreja vem tendo, a gente chega então agora em meados do início do século XIX, não é? E aí você tem o avivamento da Rua Azusa, que aconteceu aqui, em Los Angeles, não é? Se você quiser visitar inclusive a casa onde aconteceu o avivamento da Rua Azusa, é na La Brea, na casa da irmã Bonnie, não é? É muito interessante lá. Nós fizemos um culto lá em 2011, foi uma benção. E quando surge o avivamento da Rua Azusa, ele rapidamente se espalha pelos Estados Unidos e começa a quebrar muitas barreiras, inclusive, não é? Com muito custo, mas ele acaba quebrando depois a barreira racial dentro dos Estados Unidos. Teve muita dificuldade para quebrar, mas por fim conseguiu, não é? No Brasil, então, nem se fala. No Brasil, quando a Assembleia de Deus começa no norte do país, fruto do movimento da Rua Azusa, não tinha branco, não tinha preto, não tinha azul, não tinha amarelo, não. O Gunnar Wing e o Daniel Berg vai se embreando em tudo quanto é lugar que tinha, pregando o Evangelho, o povo sendo batizado com o Espírito Santo e a Assembleia de Deus se espalhando para o Brasil. É muito bonito de ver. Agora, o que é interessante, isso eu ouvi de um pastor presbiteriano, e eu comento com os irmãos sempre, que ele fala o seguinte, olha, não fosse as 2 guerras mundiais, o principal evento do século XX foi o avivamento da Rua Azusa. Eu falei, uau, é mesmo, o senhor acha? Eu falei, eu acho. Foi o maior evento, inclusive eu acho que as guerras mundiais foi uma estratégia maligna para parar o avivamento na Europa. Porque quando a guerra veio, a Europa estava começando a receber as primeiras flechas do avivamento na Primeira Guerra Mundial. E já tinha avivalistas na Europa. Inclusive o próprio pastor Franciscon, que começou a Cristã do Brasil, não é? A Congregação Cristã do Brasil, que quem começou foi o Franciscon, antes de ir para o Brasil ele foi para a Itália. E começou trabalhos no norte da Itália pentecostais. Agora, qual Itália que era essa? A Itália não do Mussolini, não, ainda a primeira, ainda quando o fascismo começava a se embrenhar ainda na Itália. Ainda não era do Mussolini, mas já tinha aquela resistência fascista na Itália, que era só um jeito de ver, era só um jeito de acreditar, e eles foram ali expurgados dali. E a Europa vivia aquele clima. Depois termina a guerra, a coisa começa de novo, e aí de novo. Mais uma guerra que aí termina. Você pode ver que o avivamento da Europa, ele some, não é? A Europa, enquanto a América Latina e a África estavam vendo o poder de Deus de transformação do pentecostalismo, a Europa está vazia. Não teve na Europa esse mesmo movimento que teve na América e na América Latina, não teve na Europa. A Europa não passou por isso ainda, que se passou depois do avivamento da Rua Azusa, não é? E agora, como é que a gente está hoje, né? E é aqui que eu quero começar a concluir também de novo, né? Segunda vez. Como é que a gente está hoje? Hoje nós estamos aí com um paradigma de novo, que infelizmente, não é? Muita gente tem feito a gente querer namorar. Acho que, meu amor, vê se a bateria acabou ali do telefone. Não?
parou aqui o vídeo aqui do... Você percebe que hoje muita gente está se namorando de novo dessas coisas, não é? Você percebe cada vez mais o mundo tentando entrar na igreja e fazer a igreja se namorar das questões, por exemplo, que se dizem respeito ao Estado, que se diz respeito à cultura. Quanta coisa que a igreja assumiu que é própria de uma cultura que não serve a Deus. Quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, capítulo número 15, e eu gosto de lembrar disso aí, de uma coisa que o Ed René, ele falou algum tempo atrás, que, desculpa usar o nome dele aqui, mas ele é a pessoa que mais falou nesse assunto, de ressignificar a Bíblia, não é? O Ed René há pouco tempo atrás falou de ressignificar a Bíblia, né? E eu conheço os professores do Ed René, não é? Eu estudei com eles também, eu sei a linha de pensamento deles, não é? É uma linha de pensamento, de novo, de um Atos capítulo 15, de reescrever aquela carta que foi enviada para os gregos, lembra? Quando a igreja se reuniu e falou assim, olha, nós vamos impor coisas de vocês, a não ser essas, que vocês se abstenham disso, tal. Pois é, a mente por detrás desse ressignificado da Bíblia é a mesma, que nós precisamos de fazer uma nova carta ao mundo, e você vai ver essa expressão na boca deles, uma nova carta, não é? Nós precisamos de reescrever uma nova carta ao mundo hoje em dia, não é? Entendendo que existem coisas diferentes dessa cultura que precisam ser assumidas pela igreja. E que tipo de coisas são essas? Uma delas, o casamento homoafetivo. Por que ela precisa ser assumida? Porque é uma questão da cultura. Poxa, gente, as pessoas estão... Se você entender que as pessoas estão usando o sacro matrimônio para ficarem juntos, a única diferença é que elas são de sexo diferente, que problema há? Qual que é o problema disso? Elas estão no santo matrimônio. Elas estão se resguardando para outra, elas estão sendo parceiras juntos. Qual que é o problema de você entender que elas estão usando o sacramento de uma maneira cultural nova? E aí você vai estudar com o pessoal, eles perguntam para você o seguinte: então fala para mim qual que é o casamento da Bíblia que é o santo, então, Fala para mim qual que é o casamento da Bíblia que deu certo, que não tem problema. E você tem condição de dizer qual é o casamento da Bíblia que não deu problema? Não é? Quando Paulo vai falar sobre casamento, o que ele fala? Olha, deixa eu usar aqui um exemplo aqui, não tem como. Então é o seguinte, mulheres como a igreja, não é? E o esposo como Cristo. Mas ele define novamente feminino e masculino. Só que essa nova carta quer pegar as questões que dizem respeito à cultura e misturar. E fazer uma mistura. E quando nós observamos isso, nós vemos de novo os mesmos inimigos da igreja se levantando. Não são novos, são os mesmos. Não são novos, são os mesmos. É a mesma maneira de trazer o mundo para dentro da igreja e colocar a igreja nas coisas do mundo. E aí o pessoal fala assim, não, nós precisamos ter um presidente evangélico. Será que nós precisamos ter um presidente evangélico? Não é? Ou nós precisamos ter um homem na presidência que tema o Senhor? Isso eu quero. Agora eu não quero que ele levante bandeira de denominação e de igreja nenhuma. Eu quero que ele seja crente na vida privada dele e governe para todas as pessoas que estão lá dentro da nação dele. Não é? Eu acho que vai ser muito problemático amanhã se a América, por exemplo, passar uma lei que você agora tem que ser crente para morar nos Estados Unidos. Porque já eles vão definir qual que é o tipo de crente que eles concordam. E aí, será que a gente vai ser o tipo de crente que eles concordam? Não é? Olha, só pode ser dessa e dessa denominação. Se for da outra, não pode. Por quê? Porque essa outra denominação não apoia a gente na última eleição. Pronto. E aí, o que você vai fazer? Não é? Não é assim que a gente vê na palavra de Deus. Não é dessa maneira que nós encontramos. Por quê? Porque, irmãos, a igreja não precisa de um presidente crente. A igreja não precisa de um prefeito crente. O rei da igreja é Jesus. Glória a Deus. Quando nós entendemos isso, por exemplo, eu estou todo o apoio, tenho pessoas queridas no meu coração que são deputados federais, estaduais, vereadores, amo essa gente. E eu acho que eles têm que estar lá mesmo. O meu pastor foi deputado estadual, não é? Acho que tem que estar lá mesmo, tem que estar como a gente fala, evangelizando lá, militando pelas causas que são comuns da sociedade, que abençoa a sociedade. Beleza, agora, projeto de poder da igreja, não. Partido da igreja, não. Aí não, aí vai dar ruim.
Aí vai dar ruim para nós. Por quê? Porque quando você entra num projeto de lei, num projeto de poder, você esquece que o projeto de poder da igreja está pronto. E eu gosto de lembrar uma coisa que o pastor sempre fala, eu comento com o Raul, não é? Quando Jesus voltar, irmãos, ele não vem para apoiar esse candidato ou outro na eleição, não é? A palavra de Deus fala que quando Jesus voltar, ele vem para tomar o poder. Jesus vai tomar o poder. E eu termino com isso aqui dizendo para você. Essa questão é tão interessante que quando já na igreja primitiva, essa história está no livro do Eusébio de Cesareia, a história da igreja. Se você tiver um dia a oportunidade de ler, você procura lá que vai estar lá. O Judas, ele teve alguns filhos. O Judas, irmão de Jesus, não o Judas Iscariotes, o irmão de Jesus. Teve alguns filhos, que começou a morar na região ali, da Galileia e tal. E os sobrinhos de Jesus ficaram pessoas assim, bem conhecidas e também com poder aquisitivo alto, né? Afinal, o Judas foi um grande bispo da igreja ali na região. E o pessoal dá muita oferta para bispo e tal, e ajudava muito o pastor, como o ministério dele cresceu muito. Ele era irmão de Jesus. Pô, você já imaginou quanta gente vinha conversar com Judas porque ele era irmão de Jesus, não é? Só que quando os sobrinhos de Jesus ficaram na idade madura, tal, eles eram donos de muitas fazendas e tal. Teve um outro tetrarca naquela região ali, que também chamava Herodes, inclusive, não é? Herodes IV, alguma coisa assim. E ele chamou os sobrinhos de Jesus para conversar. Vocês podem vir aqui e tal. E o Eusébio de Cesareia anota essa história, né? E ele falou assim, escuta, esse negócio do teu tio voltar aí, como é que é isso aí? Não é? Diz que quando ele voltar, ele vai tomar o poder e tal. Como é que é isso aí e tal? Me conta essa história direito, porque eu sou o rei aqui. Não é? E se eu não souber como é, o que eu tenho que fazer? Será que eu já me preparo para a guerra? Qual que é as intenções do seu tio? Não é? Quando ele voltar, não é? Quando ele voltar aí do exílio que ele foi, aí, que ele não entendia nada. Né? E aí os meninos explicaram que era um reino espiritual, que era um reino de paz, não é? Que ele ia ser dominador sobre o mundo por bem das nações. Aí foi lá para Isaías e mostrou que os reis de toda a terra iam trazer presentes ao rei da glória lá em Jerusalém e tal. E acalmou o homem não matou os sobrinhos de Jesus. Essa história é antiga, nós não temos projeto de poder, irmão. O projeto de poder nós já está pronto. É Jesus na terra reinando, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Concluo e termino aqui, essa é a última vez e acabou mesmo. Eu quero voltar para você o começo. Tudo isso é tudo muito bonito, é tudo muito interessante, eleva o nosso coração, faz a nossa mente pensar, não é? Traz e traduz situações que para a gente são tão cotidianas a uma plataforma bíblica de vida. Isso tudo é muito legal. Mas eu quero lembrar para você o conselho de Paulo, que é isso que muda. Olha, gente, antes de tudo, vamos lá. Antes de tudo, vamos viver uma vida consagrada para Deus. Antes de tudo, vamos fazer a nossa parte como crente no nosso pedaço. Vamos viver para Deus, vamos andar segundo a vontade de Deus, vamos viver os projetos de Deus para a nossa casa, para a nossa vida, e o plano de poder que Ele tem para a nossa vida é batizar a gente do Espírito Santo, encher a gente de poder, usar a gente para curar o enfermo, para mudar a vida das pessoas, para pregar o Evangelho e, por fim, para ser arrebatado e morar para sempre com Jesus no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?